Graça e paz do Senhor Jesus. Nessa série de vídeos nós estamos falando sobre diversas religiões. Para quem não assistiu, eu fiz o primeiro vídeo falando sobre os Testemunhos de Jeová. Um pouco da história deles, no que eles acreditam e principalmente no que eles divergem do cristianismo. Lembrando bem que esses vídeos não têm em base totalmente focar em apologética, mas em apenas uma apresentação das religiões e o julgamento fica por vocês. Bem, você já ouviu falar dos Mormons, ou como são mais originalmente conhecidos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Um povo talvez um pouco mais retraído, um pouco mais incluso, polêmico. Alguns até os comparam a eles ser tão secretos quanto o grupo dos maçons, por exemplo. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre eles, a sua história, algumas coisas que eles acreditam, algumas polêmicas também, e no que eles divergem do cristianismo. Eles são conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles são separados principalmente em dois grupos, que é este primeiro que eu falei, e o segundo grupo, que é uma divisão deles, que é a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui eu vou estar falando alguns fatos sobre eles, mas algumas curiosidades mesmo. Eles possuem muitos bens nas áreas rurais e industriais. Os Mormons, eles são muito promissores e eles investem muito no quesito de educação. Dificilmente você vai ver um Mormon que é de classe baixa ou que não possui algum grau acadêmico. Geralmente todos eles possuem alguma graduação e eles investem muito na questão financeira, e eles também têm universidade lá nos Estados Unidos. Bom, eles foram uma religião que começou nos Estados Unidos com o profeta Joseph Smith. Daqui a pouco eu vou estar falando um pouco mais sobre ele. Os Mormons também fazem um grande incentivo missionário, principalmente aos seus jovens. Eles têm uma estratégia que eles mandam seus jovens mais promissores, de cerca de 19 a 21 anos, para o campo missionário com 2 anos de trabalho ativos, onde eles podem até aprender o idioma do local onde eles irão. Os Mormons, eles também são incentivados a cuidar muito do seu corpo. Eles são ensinados a não beber, não fumar e não consumir também bebidas que contenham cafeína, como café e principalmente a mais famosa, Coca-Cola. Olha só uma vantagem. Enquanto muitos cristãos descuidam do corpo, consomem, não fazem uma atividade física, os Mormons são orientados em todas as suas reuniões a cuidarem dos seus corpos. Os Mormons são ótimos contribuintes para a obra deles. Em 1982, eles possuíam um patrimônio de aproximadamente 2 bilhões. E durante esse vídeo eu vou estar falando algumas coisas, e para não ficar descredibilizado eu vou estar citando algumas fontes, você vai estar vendo aí na tela do vídeo. Eles dão uma oferta chamada oferta do jejum. Como funciona essa oferta? Todo primeiro domingo do mês, o dinheiro que iria ser usado ali na refeição, eles repassam para a igreja para ser dado à assistência de pessoas mais pobres e carentes. Eles gostam muito de esportes, músicas e teatro. E os Mormons, uma coisa interessante é que eles fazem de tudo para tornar a comunidade deles uma segunda casa para os jovens. Geralmente você não vai conhecer muitos jovens Mormons. Eles são pessoas mais retraídas. Por que será? Porque eles têm uma comunidade que investe neles e que dá diversão para eles, prazer, infraestrutura e tudo para eles ficarem totalmente intertidos, né? Ou distraídos, terem algo para ocupar a sua cabeça. Eles são muito unidos nessa questão. Inclusive eles promovem muitos eventos nos salões deles, relacionados aos jovens, e eles têm uma organização própria para fazer tudo isso para os jovens. Bom, eu vou estar colocando imagens de alguns famosos que são Mormons ou foram criados e você provavelmente não sabia. O primeiro deles é o Paul Walker. Para quem não conhece, o Paul Walker ficou muito conhecido participando dos filmes Velozes e Furiosos, que são aqueles filmes de corrida e tem ação. Walker também foi criado Mormon. Segunda pessoa que foi Mormon, provavelmente você não sabia, é Stephenie Meyer. Stephenie Meyer é autora de um dos maiores romances do mundo, o que fez mais sucesso, no caso, Crepúsculo. O terceiro também, um milionário conhecido, é o Carlos Wizard. Bom, como o sobrenome dele já diz, Carlos Wizard, ele aprendeu outros idiomas com missionários mormons e a partir de então ele decidiu, em certa época da sua vida, fundar uma escola para ensinar idiomas.
Essa escola rendeu muito bem, teve um retorno bom e ele conseguiu abrir várias franquias. Ele é o fundador da escola de inglês, uma das mais conhecidas do país, a escola Wizard. E como eu disse, reforçando, eles são muito promissores na questão financeira. A organização deles se dá da seguinte forma. Nós temos a primeira presidência, que é composta por um presidente, 2 conselheiros e uma assessoria de 12 apóstolos. Eles acreditam que, numa continuação aí dos apóstolos, eles acreditam que eles têm apóstolos ainda até hoje. A igreja deles é dividida por alas e estacas. Alas são os grupos de 500 pessoas até 1000 pessoas. Essas são as alas. As estacas são agrupamentos de várias alas. Nas alas nós temos um bispo e 2 conselheiros. Já nas estacas nós temos um presidente, 2 conselheiros e 12 sumos sacerdotes. Os Estados Unidos, para você que conhece um pouco de história, sabe que eles passaram uma crise tremenda econômica no ano de 1929. Nessa crise, os armazéns dos Mormons sustentaram praticamente todos os seus membros, ou seja, quase nenhum membro deles teve uma dificuldade, digamos, de passar fome ou de ter falta de algum bem material, porque eles são muito preparados para estas questões, eles são muito unidos, diferente de muitas igrejas cristãs, infelizmente. Bom, esse movimento começou com aquele que viria a ser o seu profeta, chamado Joseph Smith. Joseph Smith nasceu no ano de 1805 e ele foi filho de pais que eram altamente supersticiosos. Segundo algumas polêmicas, seu pai gostava de caçar tesouros e inclusive afirmou que tinha dons especiais para isso. Eu vou estar colocando as fontes para vocês consultarem. No ano de 1820, Joseph Smith teve uma visão em que Deus Pai, Jesus Cristo, apareciam para ele e falavam que estavam totalmente inconformados com a situação atual da igreja e que Joseph Smith seria o responsável por restaurar a verdadeira igreja cristã. Detalhe, Deus Pai e Jesus Cristo apareceram em corpos carnais nesta visão dele. No ano de 1823, um anjo chamado Moroni, que era filho de um homem glorificado chamado Mormon, daí veio o nome dessa religião, Mormon. Ele deu uma visão, ele apareceu a Joseph Smith e falou sobre supostas placas de ouro, que Joseph Smith iria as desenterrar no Monte Qumorá e iria as traduzir no seu idioma que estava em egípcio reformado. Nunca ouvi falar desse idioma. Ele iria traduzir esses hieróglifos que futuramente iriam se tornar o livro dos Mormons. Isso você pode conferir em Pérolas de Grande Valor, Joseph's História 2.29-54. Em 6 de abril de 1830, Joseph, juntamente com seus irmãos, fundaram uma nova sociedade religiosa, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith teve algumas polêmicas, ele e o seu sucessor, Brigham Young, alguma coisa assim, meu inglês é uma porcaria. Uma prática de poligamia que eles aplicaram na igreja, eles aderiram, e isso segundo uma suposta revelação que eles tiveram. Os Mormons eles vão se defender apologeticamente falando que na época que essa igreja começou nos Estados Unidos, ali naquela região onde eles estavam, ali em Utah, para esses lados, muitos homens iam para a guerra e acabavam abandonando as suas mulheres e também os seus filhos. Então Deus foi e deu essa visão a Joseph falando que era certo a partir de agora ter a prática poligâmica. Para quem não sabe, poligamia era um homem casar com várias mulheres. Então dando a justificativa de não deixar essas mulheres e também as crianças desamparadas. Numa visão que teve posteriormente, no ano de 1890, Deus deu outra visão falando que agora essa prática cessaria. Assim os Mormons alegam. Quando Joseph Smith estava em Illinois, ele e o seu irmão foram presos por causa dessas polêmicas envolvendo poligamia. Eles foram presos para aguardar julgamento. Mas no dia 27 de junho de 1844, 200 pessoas entraram na prisão, os lincharam e os mataram, assim dando a coroa de mártir para esse suposto profeta Smith. Os Mormons eles adotam 4 livros sagrados. Nós cristãos adotamos somente a Bíblia e temos ela como uma fonte inerrante. A Bíblia não erra.
eles adotam os seguintes livros. O primeiro é o Doutrina em Convênios, o segundo é Pérolas de Grande Valor, o terceiro é o Livro dos Mormons, que eu já dei uma pequena citação dele, e o quarto livro é a Bíblia, que eles alegam ser suficiente nas partes em que ela não foi traduzida errada. Bom, os Mormons, eles se consideram cristãos, porém eles se consideram os verdadeiros cristãos. Os cristãos, os evangélicos e católicos, eles não consideram os Mormons cristãos, consideram eles uma seita, principalmente por divergir dos ensinos históricos da igreja, dos sacramentos, enfim. É muita coisa para falar agora. Mas o próprio Mormon deixou bem claro a sua contrariedade ao cristianismo, quando ele disse: todas as denominações cristãs estão erradas e seus credos são uma abominação. Isso você pode conferir em Joseph Smith Story 1.19. Então ele próprio deixou claro a sua antagonização à religião cristã. Algumas crenças e alguns costumes dos Mormons. Os Mormons creem que nós podemos nos tornar deuses por uma suposta evolução espiritual. Eles creem que Deus Pai, ele foi homem um dia, ele alcançou o seu estado de Deus através de uma certa evolução. Então nós podemos nos tornar deuses, assim como Deus Pai foi homem e se tornou um dia. Eles acreditam em batismo dos mortos, eles fazem isso inclusive no templo deles. Inclusive várias pessoas já foram batizadas na religião dos Mormons. Os mortos, inclusive Buda, enfim, eu não vou citar todos. Eles acreditam que a família, ela vive junta para toda a eternidade. A família vai ser algo que vai continuar lá no céu e não só aqui carnalmente. Eles acreditam também na ressurreição de Jesus, que foi para perdoar nossos pecados. Eles se consideram cristãos, como eu já disse. Eles acreditam em 3 níveis de céu. O primeiro é o céu elevado, onde Deus Pai vive. O segundo é um reino terrestrial. E o terceiro é um reino celestial. Isso tudo é baseado em 1 Coríntios, segundo eles, capítulo 15, dos versos 41 ao 42. Eles têm uma crença diferente no inferno. Para eles, o inferno é um lugar ali passageiro, é mais um estado de espírito e não um lugar de fogo e enxofre, como principalmente é ensinado no cristianismo. E lá no inferno essas pessoas terão uma segunda oportunidade, pois lá a palavra será pregada a elas, segundo os Mormons. Eles têm escola dominical e eles acreditam no casamento eterno. Para eles o casamento não finda com a morte, né? Aquela famosa frase dos casamentos, até que a morte os separe. Para eles não funciona. As pessoas que se casam aqui, elas vão continuar casadas para toda a eternidade, até lá no céu. Outra coisa importante dos Mormons é que eles defendem a família como base da sociedade. Eu acho isso uma coisa, assim, admirável. Eles são contra, e fazem até militância política nos Estados Unidos, contra o aborto, contra a eutanásia, e eles são contra também o casamento, né, e a união homossexual. Eles não arredam o pé atrás por causa de princípios, uma coisa que muitos cristãos aí que infelizmente são a favor do aborto podem tomar uma certa vergonha na cara. A história aqui no Brasil se dá da seguinte forma. Os 4 primeiros imigrantes que chegaram aqui desta religião foram Augusta Kuma e os seus 4 filhos no ano de 1923. O seu primeiro templo, o primeiro lugar deles para reunião, foi inaugurado em Joinville, Santa Catarina. No princípio, os missionários eles ensinavam somente alemão, mas aí teve alguns problemas até mesmo com o governo, e a partir do ano de 1937 eles estavam traduzindo o livro dos Mormons, que estava no começo em alemão, para o português. Então, a partir daí, eles começaram a ensinar os seus adeptos também na língua portuguesa. Os Mormons eles tiveram problemas com questões racistas ou com preconceito racial. Isso também eu vou estar dando algumas fontes a vocês, tanto Joseph quanto o seu sucessor Brigham. Eles têm alguns discursos racistas e os Mormons, aqui no Brasil principalmente, eles não batizavam e não incluíam negros nos seus cultos, nas suas reuniões e nem no seu sacerdócio, né, que é o seu corpo eclesiástico. Eles falavam que os negros eles estavam debaixo de uma maldição ou algo do tipo. Então, se essa pessoa participasse, iria repassar isso para as outras pessoas também. Segundo o historiador mormon, Dr. Lawrence, eles evitavam batizar essas pessoas. Eles inclusive tinham o hábito de ver o álbum de fotos de muitas famílias para saber se essas pessoas tinham alguém na família que era de descendência africana. Se isso fosse comprovado, eles não deixavam participar e também não batizavam. Eles vão alegar que esse racismo, esse preconceito racial se dava principalmente pela época que eles chegavam nos Estados Unidos, né? Ali no século XX. Então os Estados Unidos estavam muito divididos entre essas questões de lei, de racistas,
E realmente tinha muito isso. Nós vemos, por exemplo, Martin Luther King começou a sua passeata ali, seu protesto contra a sociedade da época. Mas enfim, esses foram fatos que realmente aconteceram entre os Mormons. Bom, algumas divergências principais se dão porque nós cristãos somos monoteístas. Por mais que nós acreditamos na Trindade, muitos vão repercutir isso, mas eu explico isso em outro vídeo. Os Mormons, eles são politeístas, eles se tornam isso pela sua crença que nós estamos num estado evolutivo e que um dia nós vamos nos tornar criaturas igualmente a Deus. Os Mormons, eles têm templos e capelas. Os templos são totalmente diferentes da capela e servem para outras funções. As capelas são abertas à família, eles têm escola dominical e reuniões também. Os templos, somente Mormons podem ir, os templos não são abertos ao público. Isso é um detalhe interessante. Uma segunda polêmica é que alguns afirmam que o livro dos Mormons ele é um plágio em muitas partes da Bíblia King James, ou em português clássico nós conhecemos a versão do Rei Jaime. Muitos escritos ali de Joseph são praticamente compilações da Bíblia King James, mostrando talvez uma inautenticidade de seu livro, que é mais considerado por eles do que a própria Bíblia. Bom, eu espero ter deixado bem claro os Mormons. Eu fiz algo bem sucinto, bem resumido, para vocês poderem entender quem são eles. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre hinduísmo, a religião hindu. A graça e a paz do Senhor Jesus. E não esqueça de compartilhar.